Às vezes, enquanto nossos avós que fizeram tal pacto, mas o pacto começa a afetar a nossa vida e nós começamos a sofrer. Doença dali, problema daqui. Você estuda, mas não consegue emprego e se pergunta, mas por que tu vai passar por isso? Eu quero dizer, há um Deus bondoso no céu que está a te observar. Deixa as pessoas te castigarem. Davi fala em Salmo 23, Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Teus inimigos podem te apertar, mas vai chegar um tempo que vão ter que suportar a bênção de Deus na tua vida. Estou a dizer que podem tentar te apertar, mas há um tempo que vão ter que suportar a bênção de Deus na tua vida. Diga amém. Aleluia. Então, amados, ninguém melhor que Davi para escrever sobre a bondade de Deus. Porque Davi passou por muitos problemas. Como não bastasse, Davi era até esquecido pelo seu próprio pai. O pai Davi não considerava ter seu próprio filho. A história diz que quando Deus manda Samuel para poder ungir Davi, Samuel perguntou, Senhor, já não tens mais filhos? O pai se esqueceu de Davi. Davi foi esquecido pelo seu próprio pai, porque a família não dava valor. Diga amém. Não, misericórdia, né? Aleluia. Vamos falar sobre a bondade de Deus. Digam comigo, a bondade de Deus. Mais uma vez, a bondade de Deus. No texto de Salmos 34, versos 4, 6, 7 e 8, Davi está a dizer, provam a Deus e verão que Ele é bom. Ele é misericordioso. No versículo 6, ele está a dizer, este pobre homem clamou ao Senhor e Deus o atendeu. Eu quero dizer que Deus está sempre de braços abertos para poder atender todos nós. Você pode orar a qualquer momento, Deus vai te responder. Deus é o ser mais bondoso que existe no mundo. Não tem ninguém mais bom do que Deus, não existe. É verdade, Deus é muito bom. Um aplauso para Deus, por favor. Para Deus, irmãos, para Deus. Aleluia. Vamos ainda buscar uma definição de bondade. O que é isso, bondade? Quando a gente começa a definir o que é isso, bondade, vamos encontrar pelo menos 3 definições. A primeira definição de bondade é que bondade é o caráter de alguém que é bom. E a pergunta é, quem é que é bom? Em Mateus capítulo 19, a Bíblia fala que havia um mancebo rico que estava preocupado com sua salvação, foi atrás de Jesus e disse, bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para dar a salvação? Jesus disse, por que você me chama de bom? Bom é só um que é Deus. Então tá aí, bom é quem? Deus. Bom é quem? Deus. Ok. Segunda definição de bondade é que bondade é qualidade de alguma coisa que é bom. A pergunta é, o que é bom? A palavra fala em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até 31, que Deus quando criou o mundo foi elogiando. A Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Então, aquilo que Deus faz também tem bondade. A última definição que podemos aqui dar de bondade é que a bondade é o ato de fazer o bem sem limite. Diga comigo, bondade é o ato de fazer o bem sem limite. Então, amados, bondade é o ato de fazer o bem sem limite. Não existe ninguém melhor do que Deus que sabe fazer o bem. Deus sempre faz o bem continuamente. E na Bíblia Sagrada, quando falamos de bondade, nós vamos encontrar bondade em 3 ângulos. Em quantos ângulos? 3. Ok. No primeiro ângulo, nós temos bondade como caráter. No segundo ângulo, temos bondade como fruto do Espírito. No terceiro ângulo, temos bondade como qualidade daquilo que é bom. Vamos começar com o primeiro. Primeiro, quando olhamos na Bíblia, vamos ver a bondade como caráter de alguém que é bom. A pergunta é, quem que é bom? Amados, quem é bom? Deus. Amém? Ok. Então, a bondade é uma qualidade de Deus. Ou seja, é o caráter de Deus. E quando vamos na Bíblia, vamos ver que Deus tem pelo menos 4 caráteres. Quer dizer, existem mais, né? Existem mais. Mas Deus tem pelo menos 4 caráteres. Quantos caráteres? Dentre esses 4, temos 2 comunicáveis e outros 2 incomunicáveis. Vou explicar, mas entender, vou explicar. Amém? Os caráteres incomunicáveis são aqueles caráteres que Deus tem, mas Deus não consegue conversar diretamente com alguém nesses caráteres, porque não existe ninguém como Ele. O primeiro caráter incomunicável chama-se santidade. Diga comigo santidade. Segundo chama-se justiça. Diga comigo justiça. Justiça e santidade são caráteres incomunicáveis de Deus. Quer dizer que Deus não consegue conversar com ninguém em termos de justiça. Porque não existe nenhum ser humano, ou seja, não existe nenhum ser tão justo quanto Deus é. Deus, quando observa nos céus, não tem ninguém mais justo do que Ele. Quando observa na terra, não tem ninguém mais justo do que Ele. Então Deus não consegue conversar em termos de justiça com alguém. Amém? Amém. Segundo o caráter incomunicável, chama-se santidade. Diga comigo santidade. Santidade. Não existe ninguém no céu que é tão santo quanto Deus. E muito menos na terra. A Bíblia fala em Isaías capítulo 6,
que quando Isaías viu o trono de Deus, ele viu o anjo adorar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus é 3 vezes santo. Não existe ninguém tão santo quanto o nosso Deus. Amém? Amém. Oh, aplauda o Senhor por isso, por favor. Louve o Senhor com palmas. Louve o Senhor com palmas, meu Deus. Amém? Tá aí. Agora vamos explicar caráteres comunicáveis. Deus também tem 2 caráteres comunicáveis que Ele pode usar para conversar com qualquer um. O primeiro caráter comunicável de Deus chama-se amor. Diga comigo, amor. Amor é um caráter comunicável. Quer dizer, Deus consegue conversar com homens em termos de amor. A Bíblia fala no livro de Isaías que Deus compara o amor dele com o amor de uma mãe com seu filho, ok? Até os animais conseguem dar afeto aos seus filhos. Nunca viram? Um animal sabe dar afeto. Então Deus consegue conversar com o homem em termos de amor. Caráter comunicável. O segundo caráter comunicável de Deus chama-se misericórdia. Diga comigo misericórdia. Misericórdia. Mais uma vez, misericórdia. Misericórdia. Perdão. Amém. Misericórdia, em outras palavras, é a mesma coisa falar bondade, ok? Bondade. Então, bondade é um caráter comunicável. Quer dizer que nós podemos conversar com Deus em termos de bondade. Amém? Deus é bondoso, mas nós também podemos ser bondosos. Amém? Ok. Agora, também no segundo ângulo da bondade, a Bíblia fala da bondade em termos de fruto do Espírito. Diga comigo, fruto do Espírito. Mais uma vez, fruto do Espírito. Ok. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, a Bíblia fala de 9 frutos. Não é fruto, não é frutos, é fruto, é singular. Muita gente fala frutos, é fruto só um. A Bíblia fala de 9 frutos do Espírito. Primeiro, amor. Segundo, gozo. Terceiro, paz. Quarto, longanimidade. Quinto, benignidade. Sexto, bondade. Digam comigo, sexto, bondade. Digam comigo, bondade. Amados, na verdade Deus é bondoso. Deus tem bondade. Mas também Deus quer que nós tenhamos a bondade. Sabe? Imagine, teu pai é muito bom, mas você é mau. Quando o pai é bom, o filho também tem que ser quê? Tem que ser bom, ou não é? Imagina o pai é bom, mas o filho é mau. Não tem ligação nenhuma, nem pai. Não tem ligação nenhuma. Se Deus é bom, nós também temos que ser quê? Temos que ser bom. Então, no segundo ângulo de bondade, na Bíblia, temos aqui fruto do Espírito. Toda pessoa que tem Deus e que se diz ser filho de Deus, deve ter fruto do Espírito, bondade. Digam comigo, bondade. Olha para o teu irmão e diga para ele: será que você é bondoso? Olha para o teu irmão e diz para ele: será que você é bondoso? Muitos de nós dizemos que somos filhos de Deus, mas não demonstramos qualidades de um filho de Deus. Quando as pessoas olham para nós, falam: esse aqui não é filho de Deus, isso aqui é esquisito. Se Deus é bom, nós também temos que ser o quê? Temos que ser bom. Para quem é casado, eu vou começar a frisar aqui. Por favor, seja bom com teu marido. Seja bom com tua esposa, ok? Temos muitos homens na igreja que são tão bons, tão santos na igreja, mas lá em casa se calhar é um diabo. Temos muitas mulheres tão santas nas igrejas, mas se calhar lá em casa é ele que faz o marido de cabeça. Mulher, seja boa no seu casamento. Homem, seja bom no seu casamento. Filhos, sejam bons na vossa família. Aplauda o Senhor por isso. Numa certa vez, um certo jovem até a mim e disse: apóstolo, eu não gosto da minha família não presta. Se fosse possível, eu podia nascer em uma outra família. Eu disse para ele: filho, ainda que Deus pudesse te fazer voltar de novo e nascer, podias nascer exatamente na mesma família que você nasceu. Você não deve odiar a tua família, independentemente se te parecer que não odeia, porque quando você odeia, você não vai ser boa pessoa. Porque o ódio impede o amor. Ame a tua família. Você pode não estar de acordo, mas por favor, ame a tua família. Diga para o teu irmão: ame a tua família. Amém. Digam comigo, bondade. O último ângulo de bondade na Bíblia, a Bíblia fala de bondade como qualidade das coisas boas. A Bíblia fala que Deus criou o mundo em quantos dias? Em 6 dias. No primeiro dia, Deus criou as coisas de cima. No segundo dia, criou as coisas de baixo. Não sei se lê a mesma Bíblia aqui. No terceiro dia, criou coisas de cima. No quarto dia, criou coisas. No quinto dia, criou coisas. No sexto dia, criou o quê? Deus parou. No sexto dia, Deus disse: se eu criar coisas de baixo, não haverá ligação entre de cima com de baixo. Então, no sexto dia, Deus criou um ser que tem 2 naturezas. O homem é o único ser que Deus criou que tem parte de cima e parte de baixo. Amém? Mas a Bíblia diz que
Deus, quando cria o mundo em 6 dias, também elogiou 6 vezes. No primeiro dia, a Bíblia diz, e viu Deus que tudo quanto fez é bom. No segundo dia, a Bíblia diz, e viu Deus que tudo quanto fez é quê? No terceiro dia, a Bíblia diz, e viu Deus que tudo quanto fez é quê? No quarto dia, a Bíblia diz, e viu Deus que tudo quanto fez é quê? No quinto dia, a Bíblia diz, e viu Deus que tudo quanto fez é quê? Já vou apanhar aquele Bíblia. No sexto dia, a Bíblia diz, e viu Deus que tudo quanto fez é quê? Não. Gênesis capítulo 1, versículo 31. A Bíblia diz, e viu Deus que tudo quanto fez é muito bom. Quando Deus fez o homem, Deus viu agora que tudo é muito bom. Quer dizer que o homem é uma das criaturas mais perfeitas que Deus criou. Aplauda Deus por isso. Estão distraídos, meu Deus, vamos embora. Amém. Amém. Amados, dentre todos os seres que Deus criou, nós somos os únicos seres que temos exatamente semelhança de Deus. Por isso, se você é filho de Deus, não envergonhe o teu Deus. Se teu Deus é bom, você também seja bom. Por favor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia fala de bondade em duas vertentes. Ou seja, na Bíblia há 2 verdades sobre bondade. E eu vou começar aqui a dizer. Quem tem sua Bíblia pode localizar Lamentações capítulo 3, versículos 22. Primeira verdade que vocês precisam saber sobre bondade é que a bondade de Deus, ela detém a ira de Deus. Digam comigo, a bondade de Deus, ela detém a ira de Deus. Amém? Olha, amados, num tempo do Antigo Testamento, quando as pessoas pecassem, tinham que ser mortas. Mas hoje nós vemos muitos pecadores a viverem. Até inclusive no livro de Provérbios, a Bíblia diz que o pecado faz morrer cedo. Pecar muito faz morrer cedo. Mas hoje temos visto muitos pecadores que ainda vivem. Nunca viram? A pergunta é, mas por que ainda vivem? É por causa da bondade de Deus. Digam, é por causa da bondade de Deus. É por causa da bondade de Deus. A Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos pela ira de Deus. Quer dizer que no mesmo versículo diz que a misericórdia de Deus é tão grande que ela se renova a cada manhã e é infinita. É por isso que Deus não mata os pecadores. Olha, tem uma grande verdade sobre a ressurreição dos mortos. Vou falar aqui para vocês. Amém? Eu sei que em todas as famílias tem sempre pessoas que não são convertidas. Presta atenção. Amados, a Bíblia fala de 2 verdades sobre a ressurreição dos mortos. Aleluia. Na primeira verdade é que todas as pessoas que morreram em Cristo, se Cristo vir, eles vão subir para o céu. Todas as pessoas que morreram em Cristo, se Cristo vir, vão ser levados para onde? Para os céus. Amém? Na primeira ressurreição tem benefícios. Quem morreu sem uma perna vai ressuscitar com as 2 pernas. Quem morreu sem um olho, na primeira ressurreição, vai ressuscitar com 2 olhos. Na primeira ressurreição tem benefícios. Amém? E os que ressuscitarem na primeira ressurreição irão no tribunal de Cristo, vão receber vestes novas, um novo nome e coroas. Mas agora, amados, existe a segunda ressurreição dos mortos. A segunda ressurreição dos mortos é onde vão ressuscitar os pecadores. Aqueles que não têm Jesus só vão ressuscitar lá no fim do mundo. Quer dizer, quando você vê alguém que morreu agora sem Cristo, só vai ressuscitar lá no fim do mundo. Por isso é que Deus é muito bondoso. Dá tempo suficiente para todos os pecadores se converterem. Se você encontrar um pecador a pecar, não fique feliz. Diga para ele, irmão, se converte, porque se morrer agora, vai ressuscitar no fim do mundo. E na segunda ressurreição não tem privilégio. Não haverá transformação do corpo. Não terão privilégio. Ainda por cima serão julgados abertamente. E vão ser condenados para o largo de fogo. Misericórdia. É verdade. Então aí está. É por isso que a bondade de Deus, ela detém a ira de Deus. Para que todo mundo tenha salvação. Amém. Ok. A segunda verdade que a Bíblia fala sobre a bondade de Deus é que a bondade de Deus atrai as pessoas para Deus. Amém? Digam comigo, a bondade de Deus atrai as pessoas para Deus. Amados, nenhum homem com sã consciência consegue aproximar diante de um leão para fazer carinho. Num leão, é muito difícil. Amém? Sabe por quê? Porque o leão é um animal muito selvagem, muito feroz, e ele mata. Estão me entendendo? Nosso Deus é um Deus tão poderoso, Ele é todo poderoso, é onisciente, é onipresente, é tão grande. E nosso Deus, se nós formos enxergar assim no natural, dá mesmo muito medo. Mas a bondade de Deus é que faz com que as pessoas não tenham medo de Deus. Tem pessoas que quando estão orando, Deus, eu quero te sentir, se aproxima onde eu estou. No tempo, Moisés disse que se Deus
Se chegar até onde o homem morre. Mas a bondade de Deus faz com que um pecador queira conviver e viver com Deus. A bondade é muito boa. Muito boa. A bondade faz com que nós não tenhamos medo do nosso Deus. Diga para o teu irmão, não tenha medo de Deus. Deus não vai te fazer mal, se aproxima de Deus. Deus é bondoso demais, amém? Ele pode ser tão grande, tão perigoso. É perigoso para teus inimigos. Não, que teus inimigos sintam medo de Deus, mas você que sinta o amor de Deus. Por isso, não fique distante de Deus, se aproxime. Deus não tem nada contra você, Deus é a favor de você. Diga para o teu irmão, Deus é a favor de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouco sobre algumas pessoas que beneficiaram da bondade de Deus. Aleluia. Eu podia falar do texto que o amado Eugênio me deu, do Mefibosete. Mas vamos começar agora a citar o texto de Gênesis, capítulo 12, capítulo 13, capítulos 14, 15, 16, 17 e também 18. Vamos falar um pouco de Abraão. Amém? Amados, Abraão era um velho de 75 anos. Com 75 anos, ainda morava na casa de seus pais, com sua mulher. E ainda por cima, não tinham filhos. Abraão tinha uma vida improdutiva. Abraão não era alguém considerado, não era alguém conhecido. O pai de Abraão maltratava Abraão. Abraão não tinha valor na sua casa. Ninguém via Abraão com o valor que nós vemos hoje, Abraão. Hoje em dia tem muita gente no mundo inteiro que tem o nome de Abraão. Se calhar aqui também tem alguém com o nome de Abraão. Hoje Abraão se tornou famoso. Mas antigamente, antes de Deus se encontrar com Abraão, Abraão era uma pessoa qualquer. Alguém que o pai até não respeitava. Mas Deus olhou para Abraão e disse, Abraão não respeitam, não o valorizam, mas eu Deus vou dar valor a Abraão. Amém? Deus decidiu dar valor a Abraão. Deus olha a Abraão e disse, Abraão, olha, eu sei que você não te valoriza, mas vou te exaltar de uma forma que você nem imagina. Se Abraão entendesse o amor e a bondade de Deus, podia saltar-se, dizer obrigado Deus, mas ele não estava a entender. Deus chegou a Abraão e disse, Abraão, número 1, vou te tornar pai da fé. Ei, sabe o que é esse pai da fé? Que todos que têm fé têm como Abraão pai. Sabe quantos crentes existem no mundo? E Abraão vai ser pai da fé. Parece estar ocupando o lugar de Deus. Deus é muito bom demais. Oh, Deus é muito bom demais. Não, Deus é muito bom demais. Está dizendo, Abraão, vou te tornar pai da fé, número 1, meu Deus. 2, vai ser pai de multidões. Meu Deus, pai de multidões. Amados, quando Deus, por meio de Abraão, levanta Israel, Israel era um grupo de 12 homens apenas. Hoje é a maior nação do mundo inteiro. Olha, do povo de Israel veio o Salvador Jesus Cristo. Para verem isso. Que Jesus veio por causa de Abraão, por causa da bênção de Deus em Abraão. Jesus veio naquela linhagem. Hoje Abraão é um homem tão exaltado, tão conhecido, próspero, um homem rico. A Bíblia diz que os filhos tiveram bênção do céu, bênção da terra. Meu Deus, Deus é bondoso demais. Aplauda o Senhor por isso, meu Deus. Oh, amém. Oh, eu sei que tem aqui alguém talvez está dizendo, apóstolo, está passando por uma dificuldade, também gostaria de beneficiar a bondade de Deus. Não se preocupe, você vai beneficiar a bondade de Deus. Deus é com todos, amém. Levanta a mão e diga, Senhor, a tua bondade não tem limites. Obrigado pela tua graça. Amém. Eu me recordo uma vez, eu neguei de pregar a palavra no Belize. Os irmãos me convidaram, eu não quis ir. E Deus, em espírito, me fez entender o seguinte. Deus diz assim, será que você paga para a manutenção do teu próprio corpo? Vocês sabiam que as pessoas têm carro, gastam muito dinheiro em meter combustível? Só um carro tem muitas despesas, um carro só. Tem que lavar, tem que meter combustível. Mas nós, desde que nascemos, Deus nunca disse, teu coração já trabalhou muito, vou desligar nessa noite, vou ligar amanhã. Nunca fez isso. Teu coração está sempre a funcionar. Todos os órgãos do corpo, tua vista, teus ouvidos, estão sempre, Deus é bom demais. Aplauda o Senhor por isso, meu Deus. Amém. A bondade de Deus é infinita, não tem limites, amados. Pastor Sebastião, a bondade de Deus faz chorar. Faz chorar. Quando você começa a imaginar o quanto Deus é bom, vai chorar, tu fala sério. Vai chorar. Uma certa vez um irmão me disse, apóstolo, eu sou muito baixinho, tinha que ser alto. Eu fiquei nervoso. Eu tinha que ser um bocadinho clarinho. Eu disse, você não se ama. Quem pouco se ama também tem pouco amor. Amado, se ama. Ama quem você é. Deus te fez exatamente conforme você é. Não segue o conselho de muita gente que usa um creme para ficar clarinho. Não precisa disso. Deus quer assim de você. Não usa essas coisas. Amém. Deus é bondoso. Se Ele te fez assim, diga a Deus obrigado. Aleluia. Olha, na Bíblia Sagrada, Salmo 73, há um homem chamado Asaf. Asaf foi grande homem de Deus. Olha, quando Asaf cantava, a glória de Deus descia naquele lugar. Amém. Mas a Bíblia diz que ele foi pobre. E mesmo sendo pobre, se continha na sua pobreza. Não sentia inveja dos ricos.
Mesmo na sua promessa, dizer, Deus, muito obrigado pela vida que tu me concedeste. Nunca reclame por aquilo que Deus te deu. Agradece e vai orando, mas não reclama, porque Deus não gosta dessas coisas. Aleluia. Amém. O segundo homem que vamos aqui falar que beneficiou da bondade de Deus chama-se Rei Ezequias. Diga comigo, Rei Ezequias. Ezequias foi um bom rei, mas não tão bom quanto Deus. E sendo ele rei, adoeceu de uma doença mortal. A Bíblia diz que Ezequias não ficou perturbado, porque ele era um homem de fé. Então, por ser um homem de fé, ele confiou em Deus, permaneceu na sua fé. E ele acreditou que um dia Deus podia lhe sarar. Mas a Bíblia diz que um dia Deus manda o profeta Isaías para chegar diante de Ezequias para dizer: Ezequias, prepara a tua casa, porque certamente vais morrer. Amém. Agora, Ezequias foi um rei, amados. Nós sabemos a história que quando alguém é rei, tem que ter um filho para suceder o trono. Ezequias não tinha filho homem, não tinha nenhum filho. Então, Isaías disse: Ezequias, Deus manda dizer, vais morrer. Sabe o que ele fez? Ele foi orar a Deus. O nosso Deus, como é muito bondoso, Deus nunca resistiu a responder a oração. Amém? Se estás a passar por uma dificuldade, algo que doutores não estão conseguindo resolver, não se preocupe. Tenha fé em Deus e vai passar. Amém? Eu me recordo nos anos anteriores, quando o doutor Mantuta estava em vida, eu adoeci de uma doença muito perigosa, uma doença de fazer operação. E eu sou uma pessoa que não gosto muito dessas coisas de abrir barriga, ok? Então, eu tinha uma doença muito incrível e eu queria ir no hospital para poder fazer tratamento. Mas, na minha mente, eu estava a pensar que o doutor podia abrir minha barriga, fazer a operação. E eu não queria, eu disse: Deus, eu não quero essas coisas. Eu orei, fui no hospital. O doutor me examinou e disse: oh, não tens nada. Olha, quando ele falou que não tens nada, talvez tipo, meu espírito voltou, porque eu estava distante. Eu pensei que tem grave doença, ia me abrir a barriga naquele momento aí. Ele disse: abre a camisa. Quando fez o teste, depois disse: jovem, não tens nada. Eu estava aí, depois ele perguntou: você é crente? Eu disse: sim, sou. Disse: olha, tens que louvar muito a esse Deus. Irmão, Deus é bondoso. Diga para teu irmão: Deus é bondoso. Amém? A bondade de Deus não tem limites. A Bíblia diz que o rei Ezequias adoeceu de uma doença mortal. Ele perdeu